Oi, eu sou a Jaque Conceição. Esse aqui é meu canal Coletivo de Gege e aqui a gente conversa sobre letramento racial. A nossa conversa de hoje, o nosso bate-papo é sobre saúde emocional. E você que me assiste deve estar perguntando o que é que saúde emocional tem a ver com letramento racial. A gente normalmente joga o letramento racial no campo da formação política para o enfrentamento institucional do racismo, dentro das empresas, dos órgãos públicos, dos espaços coletivos, e a gente pensa muito pouco nas práticas de letramento racial que vão afetar as pessoas de modo individual. E aí isso está conectado a dois fatores. O primeiro é que, historicamente, a população negra acessou poucas experiências de produção de individualidade ou de reconhecimento da individualidade negra. A ideia de ser negro é uma ideia homogênea, que afeta de forma coletiva todo esse grupo social e racial identificado como negro, sejam pessoas pardas, sejam pessoas pretas. Essa é a construção simbólica da ideia de negritude, que é a mesma construção simbólica da ideia de mulheridade, de maternidade, que são categorias que se distinguem da branquitude, patriarcado, e que vão sendo colocadas em caixinhas homogêneas e estimuladas a produzir comportamentos coletivos em detrimento das individualidades. Para muitas pessoas, e se a gente for pensar nas intersecções de gênero, né, pensando que homem barra masculino também é uma construção de gênero, para muitas pessoas negras, essa ideia de produzir uma individualidade ela é algo muito difícil. E isso reverbera nas dinâmicas das relações familiares, profissional, pessoal, afetivo, sexual. Quando a gente está pensando em termos de letramento racial, conectado a práticas de saúde emocional, eu nem estou falando de saúde mental, porque a saúde mental engloba a saúde financeira, a saúde física e a saúde emocional. Eu estou falando especificamente sobre saúde emocional. Quando a gente está pensando sobre saúde emocional, a gente está pensando qual é os recursos psíquicos, as ferramentas, os mecanismos que pessoas negras aprenderam ao longo da vida, porque foram ensinadas, para lidar com as suas próprias emoções. Então, uma das coisas que a gente exercita na psicanálise, falando agora como uma pessoa que faz análise já há mais de uma década, não só como alguém que também é psicanalista, porque parte da função do fazer do psicanalista é a formação continuada, a supervisão clínica e a análise pessoal. Quando a gente está pensando em termos de saúde emocional, é, um dos exercícios que se faz na psicanálise, que é nomear os sentimentos, dar nome às coisas, tanto as coisas boas quanto aquelas que nos incomodam, é uma forma importante de ir construindo uma noção sobre quem você é. Essa ideia individual sobre quem nós somos é uma ferramenta que nos auxilia na tomada de decisões e no manejo das tensões, dos conflitos, na vida cotidiana. Então, se eu tenho claro quem eu sou, se eu tenho claro, ou o mais claro possível, quais os meus desejos, quais os meus limites, quais as minhas expectativas, melhor eu consigo lidar com o outro. E é aqui que entra a dinâmica do letramento racial. O outro pode ser uma outra pessoa negra, que assim como eu, foi socializada dentro de uma cultura branca e que valoriza tudo aquilo que parte do mundo branco, que surge a partir do mundo branco, e pode ser a própria pessoa branca. O tempo todo, no trato entre as nossas relações, a gente está compartilhando códigos e símbolos que vão falando dos nossos lugares sociais e também dos nossos lugares raciais. E como eu venho insistentemente dizendo em outros vídeos aqui do canal e nas aulas da plataforma de Gege, lugar social é sempre relacional, ele nunca é fixo, porque ele depende de duas ou três coisas. Ele depende da minha autopercepção, ele depende da percepção do outro sobre mim, e ele depende de quais códigos, signos e símbolos eu sou capaz de mobilizar para acessar esse lugar social, para validar a percepção do outro e a minha percepção, ou para invalidar a percepção do outro e a minha percepção. Tem vários estudos no campo da psicanálise que vão dizer que pessoas negras com uma autoestima positiva
tendem a produzir posicionamentos mais assertivos no enfrentamento, por exemplo, da dinâmica do racismo. E pessoas negras com uma autoestima positiva tendem a produzir relacionamentos pessoais, profissionais e familiares mais saudáveis. Então, vamos pensar essas três coisas que eu disse. O que é uma autoestima positiva? O que são relacionamentos saudáveis? E como isso se conecta com o posicionamento político frente ao racismo? Autoestima é a percepção que você tem de você mesmo. É como você se relaciona e direciona afetos para você. É porque a gente não direciona afetos só para os outros. Quando a gente elabora pensamentos negativos sobre quem nós somos, por exemplo, se eu elaboro um pensamento negativo de que eu sou incapaz de fazer determinada coisa, isso produz uma forma de relação afetiva negativa comigo mesma. Essa relação afetiva negativa, ela vai ser sempre o mecanismo que eu vou acionar quando eu me relacionar com o outro. E aí não é só no campo da relação afetivo-sexual, é no campo de todas as relações que nós produzimos. Se, por exemplo, como mãe, eu me sinto uma mãe fracassada, eu vou ter muita dificuldade, por exemplo, de colocar limites na relação com os meus filhos, porque eu vou produzir uma percepção a partir da forma como eu direciono os meus afetos para mim mesma, de que eu não sou capaz de fazer aquilo. Então, a autoestima, ela não é só se achar bonito ou se achar atraente. A autoestima é como nós afetuamos a nós mesmos. Esse autoafeto nasce das relações familiares infantis. A forma como os nossos pais nos trataram na nossa infância e as pessoas adultas com quem nós nos relacionamos reflete muito na autopercepção que a gente vai construindo de si. O ponto que a experiência do racismo, ela tem uma dupla dimensão, um duplo desdobramento. A maioria de nós, muitos de nós, não todos, viemos de dinâmicas familiares bastante conturbadas e bastante agressivas. E quando nós vamos para a vida social, que é a vida escolar, na entrada da segunda infância, por volta dos 6 anos, 7 anos, nós nos deparamos com o racismo institucional que reforça e muitas vezes cria categorias novas de auto-ódio ou de autoviolência que foram vivenciadas na primeira infância. Por isso que você, pessoa adulta, pessoa negra adulta, que está me vendo e que pensa em paternar ou maternar, ou que já paterna ou já materna, ou que tem tido muita dificuldade em produzir relacionamentos profissionais, pessoais, afetivos, sexuais, que te tragam satisfação, é muito importante o cuidado da saúde emocional. Mesmo com o manejo da saúde emocional, a gente vai ter dificuldade de conseguir elaborar lugares seguros aonde a gente consiga se proteger. Sabe aquele reality show da RuPaul, onde as drag queens competem? E sempre no final a RuPaul diz, no final de cada episódio, se você não é capaz de se amar, quem é que vai amar você? E isso fala muito dessa capacidade de direcionar afetos positivos para nós mesmos. Sejam afetos no sentido de tá tudo bem, não precisa ser sempre perfeita, você pode errar. Sejam afetos no sentido de dizer você consegue, eu te acolho. Isso parece conversa de coaching, mas não é conversa de coaching. Isso porque, se a gente for pensar uma outra dimensão da experiência negra, que é a dimensão ancestral, a nossa Ionene, que é o lugar inconsciente, onde as nossas experiências ficam armazenadas, e que é o lugar onde nós nos comunicamos com a ancestralidade a partir do transe, ela se alimenta daquilo que nós acreditamos. Então, se nós não somos capazes de produzir dinâmicas de afeto positivo para nós mesmos, a nossa Ionene passa a acreditar na ideia do fracasso social, econômico, emocional e familiar como o único lugar possível. Então, você já entra num trabalho achando que vai ser mandado embora. Começa um relacionamento achando que não vai dar certo. Começa uma rotina nova pensando que não vai conseguir, porque isso está interiorizado na sua autopercepção. Como é que pessoas negras produzem uma autopercepção positiva? Convivendo com outras pessoas negras.
É na convivência com pessoas como nós, na descoberta de formas de ser e de estar no mundo dessas pessoas, através da literatura, através do cinema, através de espaços coletivos, através da prática de atividade física como dança ou capoeira, por exemplo, através da vivência no terreiro, apesar dos conflitos que estão dados dentro do terreiro, é nessa experiência que a gente vai produzindo repertórios positivos que são capazes de alimentar a nossa Ionene, de forma saudável, próspera e feliz. Boa parte do repertório positivo que a gente pode elaborar sobre nós está também nessa prática do letramento racial. Ao conhecer nossa história, ao conhecer nossa jornada, ao conhecer os processos coletivos que foram produzidos de forma próspera, de forma feliz, de forma abundante para a nossa comunidade, nós se nutrimos dessas narrativas e alimentamos a nossa perspectiva de que nós temos capacidade. Acho que um exemplo bem prático disso é quando, por exemplo, no local do trabalho, ou quando nós vemos um casal afrocentrado feliz, ou quando nós vemos no nosso espaço de trabalho uma pessoa negra ocupando uma posição de destaque, uma vez que historicamente, socialmente, esse lugar não é destinado a nós. Essas experiências do outro nos afetam. E eu acho que aqui tem um pontinho da. Lembra que eu falei no começo do vídeo sobre a questão de que negro é uma experiência homogênea, coletiva, não individualizada? Eu acho que essa pequena parte da gente se afetar de forma positiva em relação à felicidade, ao sucesso de uma outra pessoa negra, é o aspecto que eu acho que é a. Porque tudo na vida sempre vai ter dois lados. Sempre vai ter um lado positivo, assertivo, e um lado negativo, desassertivo, se é que essa palavra existe. O lado desassertivo dessa experiência homogênea é que nós temos dificuldade de produzir a individualidade, porque nós não passamos de forma consistente por uma coisa que chama individuação, que é a possibilidade de criarmos a nossa própria personalidade, os nossos gostos, as nossas percepções. Nós somos o tempo todo imbuídos de reproduzir padrões e se sentimos presos a esses padrões que foram produzidos historicamente pelo nosso grupo social e familiar. Então, quando as narrativas que nós conhecemos de forma homogênea sobre a nossa experiência coletiva são narrativas negativas, nós tendemos a reproduzir esses padrões negativos na nossa forma de ser e estar no mundo. Então, às vezes a gente trabalha e não tem dinheiro. Às vezes a gente tem dificuldade de produzir um relacionamento saudável, ou de se sentir saudável do ponto de vista físico, mental e financeiro, ou de ter hábitos positivos, hábitos que vão fazer bem para a saúde e manutenção do nosso corpo, porque a gente reproduz um padrão. Essa é a parte negativa. A parte positiva é que se a narrativa que é contada e compartilhada é uma narrativa que possibilita uma perspectiva positiva, a gente tende a produzir comportamentos que vão exaltar essa narrativa. Esse é o papel do letramento racial. Ele vai trazer a possibilidade da produção de um autoafeto, que a gente chama de autoestima, positivo, porque ele vai imbuir de informação, conhecimento e repertório as práticas e o cotidiano das pessoas negras. Quando o único repertório compartilhado é o repertório da... E a gente pode observar isso em vários lugares. Eu moro em Salvador. Salvador é uma cidade negra, não só do ponto de vista geográfico, populacional, mas do ponto de vista histórico, cultural. E tem uma narrativa muito forte na cidade da violência urbana envolvendo comunidades negras. É uma narrativa que se sustenta com a vida social. Lembra que eu dizia? A gente passa por experiências familiares que depois a vida social reforça, mas que ela vai se espelhando, sendo projetada nas relações cotidianas. Então, nós estamos na cidade num período de pré-carnaval, há uma série de festividades coletivas e o número de violências, de agressões, de brigas dentro desses espaços tem aumentado vertiginosamente. Por quê? Se a narrativa social é uma narrativa de que o corpo negro é um corpo feito pela violência, para a violência e com violência, a tendência inconsciente é que a gente reproduza esse estereótipo. E isso
é uma questão que implica que a gente consiga criar um lugar aonde a gente possa manejar esses sentimentos. Esse é o papel da análise. Na análise, a gente consegue criar sistematicamente espaços para entender de onde essas percepções nascem, como elas nos afetam e o que nós fazemos com elas. Não quero dizer que é um passe de mágica ou que isso se resolve em 10 sessões. Talvez se resolva, talvez nunca se resolva, mas é importante criar um espaço acolhedor de escuta para conseguir lidar com isso. E aí vem uma outra coisa, que é entender quais são os mecanismos que o mundo branco mobiliza para reforçar os nossos lugares, sobretudo os lugares de violência e de violentação. Uma das coisas, por exemplo, é quando uma pessoa negra se aproxima de uma pessoa branca no espaço público e ela tem um gesto de retração ou de proteção. Isso reforça essa ideia de que o corpo negro é um corpo violento e que ele vai te violentar. Mas se nós temos a compreensão que essa é uma construção racista e que ela não condiz com a experiência real da nossa jornada, isso não nos afeta de uma forma negativa. Nós conseguimos criar um repertório para manejar essa situação. Esse é o papel do letramento racial, articulado a um acompanhamento psicanalítico, e aí eu só posso falar da psicanálise, que é o que eu trabalho, que é o que eu sou, que vai te levar a pensar isso para criar lugares seguros. Uma pessoa vulnerável, ela está sujeita a qualquer tipo de violência na sua jornada. Violência financeira, por exemplo, cobrar menos pelo trabalho, violência emocional, estar dentro de um relacionamento onde você não se sinta minimamente ouvido, ou contemplado, ou satisfeito. Violência profissional, de não conseguir se produzir uma jornada profissional onde você possa ser reconhecido e valorizado e aceita esse lugar de subalternidade como se ele fosse natural. O racismo é uma experiência que torna a nossa jornada algo fragilizado. E essa fragilização que a gente vivencia ao longo da nossa jornada faz com que a gente tenha um repertório muito pequeno para tomar decisões que nos protejam. Essa é a ideia da saúde emocional, é mobilizar recursos e tomar decisões que nos protejam. Bom, para você que viu o vídeo até o final, eu agradeço a sua audiência. Para mim é muito importante ter esse espaço de comunicação, poder compartilhar as minhas ideias e alcançar tantas pessoas. Eu te convido, se você não é inscrito, nem inscrita, nem inscrito no canal, a se inscrever. É só clicar no bannerzinho aqui. A inscrição na comunidade do canal faz com que cada vez mais o conteúdo seja compartilhado, é assim que o YouTube funciona. Quanto mais o conteúdo é acessado, mais ele entende que esse é um conteúdo relevante. E te convido a curtir o vídeo, compartilhar e escrever um comentário. Para mim, isso é muito importante, é ler, pensar com as pessoas o que elas têm pensado. Isso é algo gratificante na minha jornada e me ajuda a ampliar a minha perspectiva de mundo e de quem eu sou, através do que as pessoas compartilham comigo. Eu te convido também a apoiar o canal de forma financeira, para a comunidade de pessoas apoiadoras do canal. É muito importante que a gente consiga ter espaços seguros de aprendizado. Então, como um dos benefícios que eu ofereço para você, a pessoa apoiadora do canal, é acessar a plataforma de GEG, que é a plataforma que eu criei lá em 2014, que foi premiada pela ONU, que oferece uma série de cursos e formações sobre letramento racial. Lá na plataforma tem apoio bibliográfico, tem rodas de conversas mensais ao vivo, tem certificação que é válida e reconhecida pelo mercado, que você pode utilizar na sua jornada profissional ou acadêmica, e descontos nos cursos especiais, como, por exemplo, o curso que vai acontecer depois do Carnaval sobre a psique branca brasileira, onde a gente vai pensar algumas estratégias incrustadas na forma de pensar a branquitude no Brasil, que reforçam ou mantêm a estrutura do racismo funcionando de modo operante.
Para apoiar o canal, é só acessar o link que está disponível aqui embaixo. Aproveita, conhece o site do Djeje, conhece meu trabalho, conhece a plataforma e vem fazer parte dessa comunidade que está no Brasil inteiro e tem pessoas de vários lugares do mundo. Eu sou a Jaco Conceição, para mim é sempre um prazer muito grande compartilhar conhecimento que emancipa, produzir conhecimento que liberta. A gente se vê na próxima.